Olá pessoal, Talk Invest News no ar, o podcast do Invest News focado em negócios. Eu sou o Doni Denútil e hoje a gente vai falar com o criador de uma startup focada no e-commerce de casa e decoração que deu tão certo que abriu capital na bolsa com o código WEST3. Andrés Mutschler, fundador e CEO da Westwing. Prazer ter você aqui, cara. Obrigado pelo convite, Doni. Muito legal. Bom, antes de fazer a primeira pergunta, apresentar quem também aqui está na mesa com a gente. Como de costume, Samidana, cofundador do Invest News, apresentador aqui do canal também, da Jovem Pan, economista. Bem-vindo, Sami Boy. É sempre um prazer estar aqui. A Westwing tem um case muito interessante, né? A gente vai falar digital, depois teve alguns pontos até em shopping. A gente vai falar para que lado vai essa nova forma de mercado. Lembrando que algumas empresas do setor passando maus bocados, né? A Etna fechou, foi embora do Brasil, Tok diminuindo aí, muita gente falando em quebradeira, enfim, o papo vai ser bom. Tem um assunto. E também Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, nos Estados Unidos, sócio da Decoupling, consultor de muitas empresas aqui lá fora também. Leandro, bom ter você aqui. Sempre. Obrigado, Doni. Prazer estar aqui com você, com o Sami, com o Andrés também, discussões de alto nível nesse podcast. E hoje, com o Andrés aqui, acho que é super especial, porque a trajetória dele é muito inspiradora, a trajetória empreendedora dele. Esse modelo de negócio da Westwing é um modelo diferente e é um modelo aí que merece bastante discussão também. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. É isso. Bom, curiosamente, o Andrés tem o mesmo nome do meu pai, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, meu pai é argentino, você é brasileiro? Na verdade, eu não sou brasileiro, eu falo que eu sou uma mistura de várias coisas, né? Eu brinco que eu sou vira-lata, tá? Porque meu pai, ele é chileno, né? Ele é chileno-alemão e minha mãe é da República Dominicana. Olha. Nossa. Eles casaram, eles moravam na Alemanha na época, eu nasci, quando eu tinha 1 ano de idade, eles mudaram pro Brasil. Você nasceu na Alemanha? Eu nasci na Alemanha, eles estavam na faculdade lá, se conheceram, todos os latinos, né? Acabavam se conhecendo, ali era natural. Casaram, eu nasci e aí eles vieram pro Brasil. E era para ficar alguns anos, mas a família acabou ficando aqui até hoje. Meus pais moram aqui no Brasil e eu me considero brasileiro de coração, né? Até faço uma brincadeira, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas você é alemão, você nasceu na Alemanha, né? Se o Brasil jogar na Copa do Mundo com a Alemanha, aposto que você torce para a Alemanha, né? Eu falo que eu tenho a prova do contrário, porque eu tava naquele 7-1, aquele fatídico 7-1, no estádio, tava no Mineirão. Atrás do gol ali, onde o Brasil tomou aqueles 5 gols. Muito bravo. E sofri pra caramba, fiquei com raiva ali mesmo. Então isso é a prova de que eu sou brasileiro. Verdade. É um bom teste, Cara, Andrés, a gente tem um monte de assunto pra falar. Eu acho que a Westwing é um case sensacional, inspirador pra muita gente. Muita gente gosta, ou já comprou, ou já acessou, conhece, ouviu, seja nas lojas físicas recentemente ou no online. Mas quero puxar antes pro factual, que eu acho que é importante. Recentemente, nos últimos dias, a Westwing apareceu nas notícias, nas manchetes, no falatório de mercado, porque divulgou o fato relevante no dia 13 de junho, anunciando a renúncia do diretor vice-presidente Eduardo Oliveira e também do Daniel Funes, membro do Conselho de Administração. E tudo isso gera aquela tensão, aquela interrogação no mercado. E aí eu te pergunto, ninguém melhor do que você para responder, o que é que está acontecendo nos bastidores da Westwing? A gente soltou realmente fato relevante na terça-feira, né, faz alguns poucos dias. Teve a saída de 2 pessoas, né, da nossa administração como um todo. Teve o Eduardo, né, que renunciou ao cargo de vice-presidente por motivos pessoais, já vinha há muito tempo focado no negócio e queria focar em alguns projetos pessoais, até algumas questões ali com a família dele. E o caso do Daniel Funes, que era conselheiro independente do Westwing, ele, na verdade, está assumindo um projeto fora da companhia e realmente ia ficar uma coisa difícil de conciliar, né? Inclusive, realmente ele vai até passar muito tempo em outros países, então ia ser uma coisa difícil de seguir. Mas os bastidores do Westwing, né, que é a sua pergunta, né, o que eu posso te falar é que a gente está muito focado nessa recuperação, né, do nosso negócio, porque a gente acabou de está passando, né, por um momento, até o Sami comentou, né, onde o setor de casa e decoração, ele está passando por um momento de muito menos demanda e com muitos desafios dentro do setor, né? Você mencionou alguns exemplos, né? A Etna, que acabou fechando em 2021, na verdade, né? Ela já fechou, se eu não me engano, foi 2021. E acabou esse ano, assim... Acho que foi ano passado, né? Acabou de completar o processo. Mas a gente tem algumas curiosidades disso. Por exemplo, a IKEA, que é um dos grandes players, nunca chegou no Brasil. E eu não acho que eles esqueceram o Brasil.
Quais os motivos você acha que a IKEA não veio e que a Ashna, que está em muitos países, não conseguiu se manter por aqui? Eu acho que o Brasil é um mercado que não é fácil, né? Então, pessoal, a própria Amazon, né? Se falava antigamente, muito tempo atrás, a Amazon demorou muito para entrar no Brasil, né? Sempre vinha o rumor, não, a Amazon vai entrar, isso por muitos anos, e para a Amazon entrar para valer, né? E começar a fazer e-commerce de maneira mais ampla, né? Porque no começo ela entrou só com a parte Livro, né? Kindle e tal. Demorou, né? É porque o Brasil, a parte logística no Brasil, a parte tributária no Brasil, fazer negócio no Brasil não é fácil, né? Então, acho que as empresas olham com cautela. Tem muitos grupos que já entraram e saíram do Brasil ao longo tem um exemplo aqui de outro setor, Forever 21, né? Sim. Uma que também entrou de repente muito forte, saiu. Então, eu acho, né? Não sei, eu não conheço lá o pessoal da IKEA, né? Da IKEA, mas imagino que eles olhem com cautela pro mercado brasileiro. Dito isso, é um mercado com muita oportunidade, né? Então, normalmente, quando você tem dificuldades, se você consegue achar a receita para vencer essas dificuldades, né? O prêmio ali no final do caminho tende a ser muito bom, né? Então, acho que o mercado de casa de decoração é um mercado muito interessante, com potencial enorme. Passa agora por um momento de maior dificuldade, muitas empresas né, tendo esses desafios, que é uma coisa muito boa da nossa situação, né? Apesar da gente também viver esse mercado adverso, a gente fez o nosso processo de abertura de capital, né, o IPO em 2021, a gente capitalizou muito a empresa, então a gente hoje, diferente de muitas empresas que acabam estando endividadas... Com a taxa de juros alta. Taxa de juros alta, que se a taxa está em 13, 14, né, o custo da dívida é próximo de 20% ao ano, né? Pelo menos. A gente tem a situação contrária, de a gente estar capitalizado, né, tem uma situação muito mais robusta, e aí a gente consegue fazer nossa lição de casa para... Por um lado, né, óbvio, quando o mercado voltar, a gente espera crescer muito com esse mercado, mas também não esperar isso, né? Começar a ganhar participação de mercado para conseguir se destacar e ter resultados cada vez melhores. E você não somente veio para o Brasil, né, com um modelo de negócio ainda inovador, porque, por exemplo, o modelo já estabelecido como o da IKEA ou Etna, você veio com um modelo inovador. Então você foi ousado, né? Porque você veio com um modelo de negócio inovador e ainda mais fazendo negócios no Brasil. Então, muita gente, eu acho que ainda não conhece a essência do modelo de negócio da West Wing. A minha esposa adora, é arquiteta, tem vários amigos arquitetos, adoram, eu gosto bastante, tenho certeza o Doni, o Sami também, já muito próximo aí do setor, né? Já apresentei programa de reforma e decoração, então Exato. mergulhei nesse universo. Mas para quem não está por dentro do modelo de negócio da West Wing, como que você explica de uma maneira simples o que é a West Wing? A West Wing é uma plataforma digital disruptiva de casa de decoração, né, com foco muito em e-commerce, mas não só. Também tem muito conteúdo, tem realmente um papel de inspirar as pessoas na jornada delas de casa de decoração. Eu gostaria de começar com a nossa missão, né, que é inspirar cada pessoa a descobrir mais beleza no seu viver, né? Porque as palavras, elas falam muito sobre esse modelo inovador ou diferenciado que a gente tem, né? Então, inspiração e descoberta tem a ver com essa jornada que o cliente tem no West Wing, que é muito diferente da jornada do e-commerce tradicional. O e-commerce tradicional é focado na necessidade de busca, né? A pessoa já está com alguma necessidade, né? Estou precisando comprar uma cadeira branca, né? Vai entrar no site, vai lá no campo de busca, cadeira branca, achar, resolver. É uma lógica de conveniência de resolver rápido. A jornada do West Wing, ela é uma jornada totalmente diferente. Ela lembra mais aquele passeio no shopping. Sabe, você está olhando as vitrines, de repente você descobre, né? Então eu falei de descoberta, descobre um produto, se inspira e compra como consequência. Então a gente sempre já nasceu com essa proposta muito diferente. Isso se traduz em tudo, se traduz, né, na tecnologia, no sortimento, na logística. Aí eu posso depois, se quiser, entrar em mais detalhes. Eu ia te perguntar, que eu tenho notado um pouco desse setor, uma mudança, no seguinte sentido. Principalmente os chineses estavam focados, AliExpress, a Shopee, em eletrônicos. Não quero fazer um julgamento errado, mas eu via muito assim, capinha de celular, bateria de celular, coisas assim mais simples. De uns tempos para cá, eu diria um ano, você tem muitos influenciadores, e aparece direto nas minhas redes sociais, que começam a oferecer coisas para casa disso. Então eu já vi até poltrona inflável, coisas que são competidores diretos da hoje. Você tem sentido isso? Você também insistiu? Porque tem claro que tem muito produto ruim no site dele, mas tem os produtos que são legais e muitas vezes
eles são legais e para manter aquele preço, eles fazem numa qualidade mais baixa, mas poderia ser reinventado com uma qualidade um pouco melhor e eventualmente ter um público. Como que é essa conversa com esse mercado, diríamos, chinês digital? Esse é um bom ponto, né? É um pouco o fenômeno dos marketplaces, né? Sim. Que agora tem esses marketplaces chineses, mas no fundo o fenômeno do marketplace no Brasil já existe há muito tempo, né? Desde 2015, ali até um pouco antes, a gente já começou a ver ali os marketplaces crescendo e neles eles vendem de tudo, né? Desde o eletrônico, que é muitas vezes o começo, mas hoje em dia tem tudo, alimento, roupa, tem qualquer categoria, inclusive casa e decoração. Então a gente está um pouco acostumado a ter essa competição, né, de marketplace já há bastante tempo, né? O que a gente considera que é importante é você ter um modelo diferenciado para competir com esse modelo mais padrão, né? Porque o marketplace ele está vendendo a capinha de celular, o eletrônico e o móvel, a moda, o alimento, quase tudo do mesmo jeito, né? Só que casa e decoração, o cliente tem uma jornada muito diferente. A pessoa não sabe muitas vezes exatamente o que ela quer, né? Que objeto de decoração você quer comprar para sua casa? Você não vai lá e procura, eu quero uma estátua de mármore de tal tamanho, né? Você precisa navegar, descobrir. Então, o que eu tenho visto é influenciadores no Instagram, por exemplo, falando, olha isso, e fazendo um hiperlink, alguma coisa direto para levar, sim. Mas é um pouco esse meio termo do marketplace. Por isso que eu perguntei se esse papel do influenciador, ele não entra na jornada que é a sua estratégia. Eu acho que ele ajuda. A gente também sempre, assim, acho que é uma ajuda, né, esses players aí a tentarem também trazer mais clientes e fazerem eles perceber que não dá para comprar só eletrônico lá, dá para comprar outras coisas, né? Mas a navegação em si, ela não é a melhor navegação para casa e decoração. Longe. E a proposta de valor também, em casa e decoração, você não tem tantas marcas, né? O que é uma marca de sofá, né? Normalmente é a marca do varejista, né, que você conhece. O que é uma marca de tapete? O que é uma marca de decoração, né? Então, no final, a marca do varejista é muito importante para a pessoa ter confiança de que aquele produto ali eu vou comprar. Porque você está comprando pela internet, né? Às vezes na imagem tá bonito, mas quando chega em casa não é a mesma coisa. Então, a gente, desde o começo, teve muito esse foco de, primeiro, ter uma experiência muito diferenciada para o cliente. Então, a navegação realmente ajuda na descoberta, na inspiração, né? E também construir uma marca, né? Então a gente foi realmente investindo nessa marca West Wing e ter a credibilidade que vem de uma série de coisas, inclusive da logística, que esse é o outro desafio. Casa e decoração, você está fazendo logística desde um sofá até um porta-retrato, até uma taça de cristal, até uma mesa espelhada com espelho literalmente ali como material. Fazer essa logística em cada uma dessas situações é muito diferente, né? E você até consegue fazer, por exemplo, uma logística que sempre chega o produto sem quebrar nada, mas pode ser cara demais, né? O segredo então, assim, você achar o equilíbrio para cada uma dessas categorias é uma coisa que demora, ainda mais num país como o Brasil, que a logística é mais difícil, né? Claro, e ainda maior. Então, nesse sentido, eu considero que o fato de a gente estar aí há mais de 12 anos fazendo isso, né, no online, a gente tem hoje uma competência e talvez uma vantagem em relação a muitos dos players, mas com certeza a competição está sempre por aí, né? Andrés, você mencionou a questão da capitalização, né? Vocês terem levantado um bom volume de capital e agora a taxa de juros está alta, vocês estão estrategicamente mais bem posicionados nesse aspecto. Então eu quero te perguntar um outro lado envolvendo também o mercado de ações. Desde o IPO até esse momento que a gente está gravando, a ação da West Wing caiu 89%. O que é que explica esse movimento e o que o investidor pode esperar daqui para frente? Realmente a nossa ação caiu muito, né? Acho que todo mundo que fez IPO quase naquela época, as ações caíram 80%, 85%. Até quem não tinha feito IPO, né? Você olha a ação de empresas grandes estabelecidas que já existiam há um tempo, quando eram de tecnologia ou empresas de crescimento, né? As ações caíram aí 70%, 80%, 90% similar ao nosso, né? Acho que teve vários fatores, né? No nosso aí, pegando já até especificamente o nosso caso, né? Tem um que afeta todo mundo, né? Que é a questão da taxa de juros, né? Quando a curva da taxa de juros começou a inclinar ali, que foi inclusive um pouco após o nosso IPO, né? Tudo que aí vou entrar aqui em termos muito mais técnicos, né? Mas o fluxo de caixa descontado na hora de se calcular o valor da empresa, né? A taxa de desconto fica maior, porque a taxa de juros é maior. Então tudo que é empresa que tem muito do valor está na criação de fluxo de caixa lá na frente, que é o caso dessas empresas de crescimento, de tecnologia, acaba que naturalmente começou a cair já o valor. Então, a primeira grande queda do preço veio disso. A outra grande queda eram empresas que tinham liquidez menor, né? No momento que você tem taxa de juros mais baixa, existe mais apetite a risco e os fundos, os investidores, eles
entram mais para investir em empresas que tem uma liquidez menor, porque também você pode ter um upside maior. Quando começou esse fenômeno da taxa de juros, também o pessoal começou a sair das empresas de baixa liquidez, então isso também afetou bastante. Teve o efeito também dos resgates nos fundos, né? Teve muito resgate em fundos de investimento. Eu não sei se vocês acompanharam isso, né? Mas sim, para indo para renda fixa. Né? Para renda fixa, exatamente, Sam. Então, o capital foi para renda fixa, né? Para você ganhar 12, 13, 14% ao ano, sim, com muito pouco risco, né? Então, isso aí também afetou, e aí eles precisam sair, isso também fez com que as ações caíssem. Mas esse foi um pouco mais o primeiro efeito. Depois teve um efeito, porque nossos resultados estavam bons, tá? E mesmo com resultados bons, a ação estava caindo. Depois teve o efeito que foi a desaceleração do e-commerce e do setor de casa e decoração, né? Então, eu falei um pouquinho antes, o setor de casa e decoração, ele está passando por uma ressaca, né? Teve um momento de muito consumo de casa e decoração durante a pandemia, né? Tava todo mundo também mais em casa, né? Olhando para a mesma parede, falou, tem que melhorar Isso, precisa de um home office melhor, né? Aí teve um spike, teve uma alta nas vendas e na procura por todo o item. E teve uma antecipação de consumo, né? Naquela época, pra gente que era do setor, isso não ficou tão evidente, né? A gente até achava que ia desacelerar um pouco o crescimento do nosso mercado. Mas ninguém esperava o que aconteceu ali a partir de final de 21, 22, que realmente o mercado de casa e decoração começou a contrair ano a ano. Aí no caso do e-commerce, o efeito foi até maior, porque não só o mercado estava contraindo, como o canal físico também estava voltando. As pessoas estavam com coragem de ir de novo na loja, né? Então teve uma pressão ainda maior. E além disso, o macro, a inflação, poder de compra do consumidor, endividamento, todo mundo começa a gastar menos essas categorias que não são categorias que você precisa trocar o sofá, né? Ou precisa comprar aquele produto com urgência, né? Então essa foi um pouco a dinâmica do setor. Isso começou a afetar um pouco o resultado da nossa empresa e de outras empresas do setor, e isso também começou a afetar o preço da ação. E daqui para frente, o que o investidor pode esperar? Daqui para frente, assim, é muito difícil dar prognóstico, tá? Eu não gosto de tentar tentar fazer projeção aqui no Brasil eu deixo isso pro Sam, né? Que entende mais isso aí, né? Mas o que a gente está fazendo e o que a gente sente, né? Assim, o nosso foco do final de 21 para cá foi preservação de caixa, né? Logo depois do IPO, a gente saiu investindo agressivamente, né? A gente tinha acabado de levantar capital, tinha um plano de crescimento. No começo parecia que estava fazendo sentido, mas aí começou essa pouca propensão do consumidor a consumir casa e decoração, né? Então antes você gastava X para trazer um cliente para o seu negócio. No final de 21, isso começou a virar 2x, 2,5x e por aí vai. O marketing começou a ficar... O CAC começou a aumentar muito, né? As mídias digitais aumentaram muito o preço, né? Muito, inflacionou bastante, e até porque tinha ainda muita demanda, né? Tinha muita gente capitalizada nesse mundo de tecnologia. Então, o CAC aumentou, e de maneira geral, o investir não estava mais tendo aquele retorno tão adequado. E a gente começou a perceber que realmente o ambiente macro poderia ficar ruim por um bom tempo. Então mudou a cabeça. A gente falou, vamos preservar esse caixa que a gente tem, que a gente levantou no IPO, e vamos guardar ele para um momento que o mercado começar a melhorar, o consumidor estiver querendo comprar a categoria de novo, aí a gente vai lá e investe mais agressivamente. Toda a jornada, desde o final de 21 para cá, tem sido focada nisso, né? A gente partiu tinha um consumo de caixa no final de 21 de uns 44, 45 bilhões de reais por trimestre, e um ano depois, no quarto trimestre de 22, a gente consumiu 1,6, 1,7 milhões de reais. Então, uma redução de 95% no consumo de caixa. Então, o nosso foco tá nisso. A gente já conseguiu atingir esse objetivo, que era estabilizar muito mais, e a gente está agora muito mais tranquilo de que esse caixa não vai acabar. A gente tem 150 milhões de caixa, números públicos que a gente publicou recentemente, no banco, e a gente tem recebíveis que a gente não antecipa também. Então, a gente tem bastante liquidez. Agora, o que é o outro foco? É voltar a crescer, né? Ainda não estamos crescendo, a gente tem números também públicos que mostram que a gente não está crescendo, a gente está passando por um momento de contração como todo o setor, mas a gente sente que está cada vez mais perto do fundo do poço, esse nosso mercado, né? E o que a gente também acha é que a gente, com algumas tacadas certas, pode começar a ganhar mais participação de mercado. Esse é o nosso foco. Se a gente conseguir fazer tudo isso direitinho, eu tenho certeza que a tendência é os resultados melhorarem muito, e aí deveria acompanhar também em algum momento o preço da ação. Andrés, me chamou a atenção, eu lembro da primeira vez que eu vi a Westwing, eu já comprava, já era cliente, eu vi a loja física da Westwing. Era uma loja, pelo que eu lembro,
em algum shopping, não sei se foi no Cidade Jardim. Ou Cidade Jardim ou Higienópolis. Eu acho que foi no Cidade Jardim, quase certeza. E junto, ó, era uma loja meio conceito, obviamente, né? Não dava para ter todos os produtos, mas eram umas coisas legais. Depois eu vi mais uma ou outra e meio que sumiu. Como que foi essa estratégia? Vocês voltaram atrás? Vocês estão continuando? Porque eu também não fiquei, assim, procurando para seguir a novela, mas eu achei legal. Eu falei, pô, é uma loja conceito. A própria Amazon, nos Estados Unidos, ela tem algumas lojas conceito deles, né? Porque tem um simbolismo, né? Talvez aquilo, ainda que vem da... Eu até lembro que eu cheguei a comprar lá, você entrava no site. Tinha um computador no meio da loja. Era exatamente uma loja meio showroom, né? Sim. Disso. Eu queria saber como que seguiu essa história. Essa pergunta é legal porque foi uma jornada de muito aprendizado e a gente acabou sendo também um dos primeiros a fazer esse movimento, né? A gente foi em novembro de 2014, você deve ter passado por ali. Acabou ficando 2 anos essa loja, tá? Era uma loja temporária, era uma pop-up no Shopping Cidade Jardim. Talvez ia ficar 3 meses, 6 meses, foi esticando o contrato, ficamos até novembro de 2016, né? Ficamos 2 anos lá. E a loja no começo era um modelo 100% showroom, tá? Quase ninguém tinha feito esse movimento digital pro físico, né? Todo mundo estava fazendo o movimento do físico pro digital. Sim. Mas alguém que era nativo digital fazer o movimento pro físico, não tinha quase ninguém. Na época tinha só, não sei se vocês lembram também da OPA. Sim. A OPA tinha feito esse movimento um pouquinho antes. A OPA eu acho que era Pinheiros, Vila Madalena. Isso, era Vila Madalena. E a gente já tinha essa visão também desde o começo, nesse setor de casa de decoração, por mais que fosse, a gente era nativo digital, a gente falava, o e-commerce obviamente é o que mais vai crescer. Mas casa de decoração é uma categoria onde o físico sempre vai ter relevância. As pessoas sentar no sofá. querem sentar no sofá, querem encostar no produto. Isso vai continuar sendo uma parte muito grande do mercado e te ajuda no digital, né? Isso hoje, quando a gente faz pesquisa sobre isso, mesmo quem compra o sofá online, 80% foi ver em algum lugar fisicamente antes. Ou porque viu, ou porque foi na loja, ou porque viu na casa de um amigo, entendeu? Então, assim, realmente é muito importante. É um produto de fácil troca, né? Ah, não, devolve, né? Exato. Ah, não gostei, devolve. Caminhão lá, vai levar embora. Gasto alto também, né? Você vai comprar pela internet. Então, como que evoluiu isso? No começo a loja era 100% showroom. Então, quando você foi lá, Sim, acho que você queria comprar uma capa de almofada, o cara mandava você entrar no computador. Né? Uma das primeiras coisas que a gente percebeu, para a parte de móveis, para a parte de móveis, fazia sentido ser showroom. Né? Isso até hoje é assim, né? Nas lojas de varejo físico também. Mas para a parte de coisas pequenas, acessórios, pode levar. Era muito frustrante. Porque tinha cliente que falava assim, ó, adorei aqui, ó, embrulha para mim que eu vou levar, passa o cartão. Não, veja bem, você vai ter que receber em casa. O consumidor não entendia. Então a gente começou, para as coisas pequenas, começou a ter estoque para levar. Mas aí a jornada foi que a gente ficou por muito tempo com uma loja, basicamente. Quando a gente fechou a loja do Cidade Jardim, que era temporária, no mesmo mês a gente abriu a nossa primeira loja permanente, que existe até hoje, que fica na Vila Madalena. E a gente já ali foi aprendendo e aprimorando o modelo, e aí a gente tinha realmente a visão de expandir esse projeto. Mas para isso a gente precisava de capital, porque o CAPEX, o investimento que você na loja é alto. A gente já era um negócio break-evado, que a gente fala, né? Desde 2016, tá? 2016, 2020, a gente era break-evado em caixa e P&L, né? Então a gente era lucrativo, mas a gente não gerava caixa suficiente para sair abrindo um monte de lojas. Com a abertura de capital, aí a gente tirou esse plano do papel e aí a gente expandiu a nossa rede. Hoje a gente tem 9 lojas no Brasil. A gente tem 3 no Rio de Janeiro, a gente tem 4 em São Paulo, 2 na capital, uma no Shopping Tamboré, né, ali perto de Alphaville. Na capital tem Vila Madalena e qual que é o... E Moema. E Moema. São lojas de rua. Lojas de rua, essas 2. Aí a gente tem uma loja de shopping no Tamboré. A gente tem uma loja em Campinas, loja de rua também. Aí a gente tem 3 lojas no Rio de Janeiro, uma de rua, 2 de shopping. A gente tem uma loja em Brasília também, de shopping, e a gente tem uma loja em BH de rua. Então a gente acabou abrindo os 2 modelos e acaba tendo um papel importante aí. Mas você vai seguir na expansão? Nesse momento não, porque a gente fez essa expansão um pouco mais ali em 2021, começo de 2022, mas aí em linha com essa estratégia de preservação de caixa, a gente falou, não, peraí, vamos segurar um pouco isso e depois, mais pra frente, a gente volta. Quando eu converso com investidores, com venture capitalists, com fundos, eu vejo que eles valorizam muito o modelo de negócios do começo da West Wing, por exemplo, e eu queria falar da evolução do modelo de negócio seu, né? Por que o começo?
Porque no começo você era com a West Wing, essencialmente eu vendo primeiro, aí eu coloco o pedido nos fornecedores, então faz aquele monte de campanha para incentivar a descoberta, aí você coloca o pedido nos fornecedores e aí demora um pouquinho para chegar, obviamente, mas a beleza desse modelo de negócios é que é um modelo de capital de giro negativo, de working capital negativo. Então, muitas empresas quebraram na bolha da .com, né, da bolha da internet, como ficou conhecida, porque elas tinham níveis de estoque altíssimos, tentando vender na internet, custo de aquisição de cliente alto, e aí chegou uma hora que a conta não fechou. Então, o modelo de negócio de vocês é muito interessante lá na essência, porque você vende primeiro e você não tem esse risco de estoque, né? Mas à medida que o negócio foi evoluindo, vocês lançaram o West Wing Now, que aí sim é mais próximo do e-commerce, e lojas físicas. Então eu queria que você comentasse um pouco, Andres, como que você vê essa dualidade, né, de modelos de negócio, porque um parece muito bom para o consumidor, em termos de entrega pode ser mais rápida, é um modelo próximo do e-commerce, e é um perfil de consumidor diferente daquele que valoriza a descoberta. Tem gente que gosta de ir no shopping, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ficar procurando os produtos, tem gente que não gosta. Então vocês hoje atendem os dois, mas do lado do investidor e da estrutura de capital de giro, tem um risco maior. Como que você vê essa evolução e esse trade-off, né, esse dilema de consumidor versus o que o investidor e o mercado valoriza? Sim. Não, acho que tem vários elementos até para responder essa pergunta, né? O primeiro ponto é, como você disse, né? Tem uma vantagem aqui do ponto de vista de, olhando aqui para o consumidor, que você começa a endereçar necessidades diferentes, né? Então, tem a descoberta e inspiração, que está um pouco mais forte ali no clube, que é o modelo de campanhas, que é esse modelo sem estoque, né? Que você descreveu. Mas tem também aquela jornada de necessidade e busca, né? Estou precisando de alguma coisa, quero achar rápido, quero receber rápido em casa, que com o Now, né? Com o Westwing Now, a gente começa a endereçar. Então, essa sinergia é muito boa. Inclusive, boa parte dos clientes que a gente tem no modelo de necessidade e busca, no Now, são pessoas que já estavam cadastradas no clube e que antes, quando elas precisavam de alguma coisa, o clube não era a melhor plataforma para comprar e talvez a gente perdia isso para algum concorrente. Agora ele vai lá e compra no Westwing. Então, até ajuda no CAC, né? Você não precisa adquirir clientes novos o tempo todo. Esses clientes aqui começam a comprar mais na sua plataforma, você monetiza mais, né? Você tem um LTV maior para aquele CAC que você teve. Então, isso é um ponto. O outro ponto, já falando um pouco do estoque, é que no Now realmente você já começa a ter mais estoque, mas você tem o clube, que é esse modelo de campanhas, como um modelo que é muito bom para desovar o excesso de estoque. Porque o clube ele é um modelo de campanhas, ele tem uma lógica mais promocional, né? Todo dia são 5 a 10 campanhas que vão ao ar, né? Com cada um com a sua seleção de produtos, e naqueles 5 dias tem o melhor preço do mercado e vende muito bem, vende volume alto. Então, tá sobrando um pouco aqui no Now, a gente consegue pegar e fazer uma campanha no clube e desovar isso mais rápido, que é algo que outros sites que têm estoque às vezes não tem essa possibilidade, porque, né, tem aquele desafio de você ficar promocionando demais no mesmo canal, né? Então, esse é um outro ponto importante. Mas é verdade que o Now, né, ele tem mais estoque e as lojas físicas ele tem mais estoque. Uma coisa que a gente tem trabalhado agora, até um projeto recente que a gente até já também anunciou e tá nas nossas divulgações de resultado, é um projeto que a gente chama de Milk Run, e de expansão de sortimento com base no estoque dos fornecedores, né? Então, no Now, a gente traz o estoque para dentro de casa. Quando você traz o estoque para dentro de casa, para não fazer o erro que aconteceu com muitas empresas que acabam daí tendo excesso de estoque e quebram, você traz só o que tem giro alto. Então, às vezes o fornecedor tem lá 2.000 produtos no catálogo dele, você traz 500, que são os que giram bem, que você arrisca para botar no estoque. Os outros 1.500, você não trabalha, né? O que a gente começou a fazer? Esse fornecedor, ele não está muito longe da nossa operação, né? E tem vários outros fornecedores nossos que estão ali perto dele. Então a gente criou uma logística diferenciada, onde a gente passa, é a coleta do leite, né? O pessoal chama de milk run, né? Lembra nas fazendas que o pessoal deixava o tonel de leite na frente, né? É aquele conceito, milk run. Então você passa, né? Você tem uma rota diária onde você está passando um monte de fornecedores. Com isso, você consegue colocar no seu site todo o catálogo deles para vender, e eles não têm que se preocupar com ficar mandando uma coisa quebradinha que logisticamente não ia fazer sentido, ia ficar muito caro ficar mandando produtinho. Você tem uma eficiência logística, você passa, você busca. Em resumo, o que a gente conseguiu fazer com isso? Isso já está acontecendo agora. A gente está expandindo o sortimento da nossa plataforma do Now, sem precisar botar produto para dentro do estoque, que é complicado mesmo, como você disse, né? Então, o prazo de entrega ficou um pouco mais longo, mas ainda assim a gente consegue, com essa logística, ter um prazo de entrega eficiente.
E, obviamente, para entrar nesse modelo de Milk Run, o fornecedor tem que dar um desconto adicional, porque a gente está tendo um custo logístico para buscar. Então, acaba que essa logística é paga, né, pelos fornecedores, mas traz muito benefício para eles também. Porque se antes ele tinha 500 produtos e agora ele tem 2.000 produtos na nossa plataforma, a venda dele começa a aumentar. Então, a gente está tendo esse efeito de aumento de vendas com o fornecedor, ele está precisando vender também, porque o setor está difícil, a gente vende mais, é um ganha-ganha para todo mundo. Andrés, eu queria saber um pouquinho do seguinte. Quem pensa em empreender, muitas vezes fala, vou abrir um e-commerce. Porque tem talvez um investimento inicial menor, uma dor de cabeça menor com equipe, é uma operação mais eficiente por si só do que abrir uma unidade, pagar luva, shopping, não sei o quê. Só que poucos são os e-commerces que conseguem abrir capital. Quando você olha no retrovisor, quais foram os seus principais acertos do ponto de vista estratégico que fizeram com que a sua iniciativa, com que o West Wing conseguisse esse grande feito de bater na porta da B3 e falar, estou pronto para abrir capital? Acho que, para ser bem sincero, tem uma combinação de acertos, mas tem sorte também, né? Tem coisas que fizeram diferença ali para o negócio ser bem sucedido e para a gente conseguir fazer a abertura de capital, né? Então, acho que dos acertos foi a questão, é um pouco o que o Leandro falou no começo, né? Modelo inovador, diferenciado, foi não fazer o que todo mundo estava fazendo, foi fazer um modelo diferente, né? Isso acho que é uma regra super importante nos negócios de maneira geral, né? A partir do momento que você está fazendo algo que não é diferenciado, né? Ou vai ser uma briga enorme só por preço, né? E tende a ser difícil fazer o negócio ficar de pé. Então, a gente perseguiu um modelo diferenciado, acho que isso foi muito bom. O outro foi esse foco muito cedo na nossa jornada em rentabilizar o negócio. Isso foi parte acerto, parte sorte, tá? Aquela coisa dos males que vem para o bem, né? A gente tinha o West Wing, até contando um pouco da história, né? Ele nasceu na Alemanha, né? Ele foi fundado por um casal de alemães e aí depois ele foi comprado por um fundo alemão que espalhou pelo mundo. Eu entrei depois de um tempo ali para ajudar a construir esse negócio aqui no Brasil como um dos fundadores locais, né? E a gente reportava muito ali para esse grupo que tinha base em Munique. Em 2015 e 2016, quando começou aquela crise mais forte no Brasil, né? Ali os alemães começaram a perder interesse no Brasil. Esse negócio. Então, e aí veio uma redução muito forte de investimentos. Falaram assim, a gente vai ter que reduzir investimento em marketing aí no Brasil, vocês vão ter que reduzir investimento, vocês têm que breakivar essa operação e viver com as próprias pernas, assim, né? Porque a gente não quer ficar mais mandando dinheiro aí, né? E naquela época, todos os negócios de e-commerce eram queima, mais uma porta de capital, né? Modelo Amazon, todo mundo usava o exemplo da Amazon. A Amazon demorou não sei quantos mil anos para dar 8 anos, né? E a gente foi forçado a gente tem que rentabilizar, né? Inclusive a gente teve que se reinventar em alguns sentidos. O marketing, a gente tinha um orçamento de marketing muito alto naquela época, de marketing de performance, né? Investir Google, já redes sociais, também Facebook, afiliados, display naquela época. E cortou esse orçamento. Só que o nosso modelo ele é muito rico em conteúdo, né? A gente fala que o clube ele é como se fosse uma revista. A gente chama de uma revista comprável. Então a gente produz muito conteúdo. Aí a gente falou, vamos pegar esse conteúdo e começar a usar esse conteúdo em redes sociais, né? Já as redes sociais estavam crescendo, o Instagram estava começando a crescer bastante. 16 ali, o Instagram já começou a crescer bastante. A gente começou a fazer isso. E ao mesmo tempo trabalhar com celebridades, os influencers que já estavam começando. Então isso deu super certo também, né? A gente começou a ter um marketing muito mais eficiente do que ficar só investindo em marketing de performance. Então acho que isso foi um grande acerto, porque a gente rentabilizou a operação e a gente aprendeu né? Isso fez muita diferença depois para os investidores também olharem para o negócio, esse negócio se provou, né? Porque só crescer sem rentabilizar, né? Fica sempre aquela dúvida. Por aquisição, né? Crescer porque... Mas eu ia te perguntar dos dilemas que tem um certo errado. Tem empresas que começaram com produtos próprios, ou comprando e revendendo, Magazine Luiza, né? E depois abriram para terças partes, né? Então você pode ser um vendedor como um marketplace. E tem um movimento contrário. Tem vários supermercados, por exemplo, que começaram só vendendo produtos de terceiros. Eles falaram, por que a gente não faz a marca própria? Farmácias fizeram isso. Como que está essa questão na sua cabeça, assim? Qual que é o melhor modelo? É ter uma marca própria, porque aí, de certa forma, eu tenho marca própria / exclusividade, né? Sim. Ou você fala, não, eu topo vender dos outros, porque eu tenho um fluxo que talvez os outros não tenham, eu tenho uma curadoria e que meu conteúdo, ou a pessoa que faz conteúdo, ela vê funcionalidades e dá uma história para uma peça.
Como que é essa decisão para você? Sim. Esse é um ponto realmente muito importante da estratégia de qualquer varejo hoje em dia, é o quanto que você foca em produtos de terceiros, né? E o quanto que você foca... Sim, né? Seja produzido por você. ou o quanto que exclusivo, né? Que é um produto que você não vai achar em mais nenhum canal. Vou te falar um pouco da gente, né? A gente tem trilhado essa jornada também de cada vez mais produto exclusivo. Né? Há alguns anos atrás não passava de 10% da nossa venda, hoje mais de 20% da nossa venda é o que a gente chama de West Wing Collection, né? Que desenvolvimento nosso, a gente não fabrica a gente. Sim, né? mas é exclusivo de você. Mas é exclusivo nosso, a gente desenvolve com rede de fornecedores, seja no Brasil, seja na China e em outros mercados, né? Então, isso faz muito sentido pra gente, porque você consegue diferenciar mais ainda o seu canal. Você não está diferenciando só com a experiência, com a logística. A margem deve ser maior, né? Você está diferenciando com o sortimento. Como consequência, você também tem uma margem maior. Ao você ter uma margem maior, você consegue investir mais em adquirir seus clientes, porque você vai rentabilizar mais na hora que você vender o produto. Então, tem um círculo aí virtuoso. Para a gente, está fazendo sentido seguir esse caminho, né? E o caminho de retail media, né? A gente recebeu aqui no podcast o Vitor, que é CEO da Raia Drogasil Edges, né? Então eles lançaram um spin-off de retail media. E esse assunto de retail media nos Estados Unidos já amadureceu mais e foi acelerado pela própria Amazon. E você falou, né, Andrés, que a parte de conteúdo também está na essência do modelo da West Wing. Então vocês produzem muito conteúdo e eu fico imaginando, vocês fazem ambientes e aí tem um monte de marca que talvez gostaria de aparecer lá, ou não só isso, né? Mesmo que seja de uma maneira indireta, você, de uma certa maneira, vender a atenção que você consegue ter e o engajamento das pessoas, porque é como se fosse uma rede social, a pessoa está lá navegando, vendo o seu catálogo de produtos, e ter uma linha de receita dentro de propaganda, por exemplo, e entrar nesse barco de retail media. Como que você e a West Wing têm visto e têm comunicado para o mercado essa questão? Tem alguma coisa acontecendo aí em retail media? Eu acho que retail media para muitos modelos de negócio pode fazer bastante sentido. A gente também já avaliou, no caso do West Wing, fez alguns testes, mas a gente prefere monetizar ou transformar isso em valor de uma maneira mais indireta, né? Então, a gente não cobra, realmente, até para dar um passo para trás, a gente tem uma audiência super engajada, né? E a gente tem uma vitrine muito diferenciada que conta histórias. Então, você tá no West Wing, agrega valor para a marca, agrega valor para o produto e os fornecedores, eles percebem isso, as marcas percebem isso. Mas em vez da gente cobrar um valor separado, ao você entrar na minha vitrine, eu vou te cobrar X aqui de marketing, o que a gente faz é traduzir isso numa negociação que permita a gente ter um preço de venda diferenciado para o cliente. Então a gente tem que ter o melhor preço do mercado, né, frente a todas as outras alternativas, com uma margem suficiente para a gente rentabilizar, né? Então, ao a gente fazer isso, a gente vende. Então a gente, na verdade, tira valor disso para o West Wing através da venda do produto mesmo, em vez de ser uma linha separada de receita de marketing. Foca mais no core. Mas assim, é um debate, a gente também já pensou muitas vezes. Um ponto que sempre me incomodou depois, até vou pôr uma ou outra foto na minha casa, eu desenhei minha casa é meio louca, assim, que desenhei, criei produtos, desenhei mesa, fui falar com o marceneiro. Mas uma das coisas que mais me incomoda... Se você quiser fazer umas coleções para West Wing Collection aí... Eu não sei se teria público, porque precisa ter muitos Samis, eu não sei. É bem diferente. É bem diferente, eu te mostro. Umas coisas meio... Uma pia no banheiro que Foi uma erosão de linhas de... Enfim, mas uma coisa que sempre me incomodou nesse mercado de decoração é como se estrutura o arquiteto. No meu caso, eu fiz uma negociação particular, porque eu nunca entendi. Você vai num lugar, você tem a casa lá, o cara faz o projeto, você paga pelo projeto, e ele tem uma comissão que é um desenho de contrato para o seu economista que não faz sentido, porque quanto mais a gente faz gastar, mais ele ganha. O meu arquiteto, ele ganhava um fixo. E pelo contrário, se ele conseguisse fazer eu economizar, aí sim ele teria um bônus, porque senão ele vai pôr um sofá o mais caro possível, porque quanto mais caro ele ganha para isso. O RT, não é? E esse mercado funciona muito ainda dessa forma, principalmente quando a gente está falando de classe AB ou A, que são onde estão os preços e margens maiores. Vocês lidaram com essa questão? Você pode bater no mercado e falar assim, não, aqui não tem essa, o preço é igual para isso. Por outro lado, se você dá 10%, que às vezes é essa margem, ou até mais para o arquiteto, acaba fazendo diferença no seu price point. Eu quero saber o que vocês
chegaram, porque também não deve ser muito fácil arrumar uma briga com todos os arquitetos, você pode tomar um boicote, que não deve ser muito divertido. A gente preferiu não entrar muito nessa discussão de RT é um modelo realmente bem tradicional do mercado, né? Acho que as lojas, principalmente as lojas físicas, Sim. de casa de decoração, de imóveis, que é o que você falou, né? Acho que eles pagam uma comissão em dinheiro mesmo ali pro... Vários tipos de Minha negócios. esposa é arquiteta e é contra. Ela... Mas assim, você pegar os mais antigos... É super frequente, não, mas e assim, é um modelo, acho que bem estabelecido hoje em dia, Sim. muito recorrente. Mas, assim, no nosso modelo a gente não tem esse RT, né? Então o cara pode recomendar que não vai ganhar nada. A gente não tem o RT. A gente, assim, é difícil opinar muito sobre esse modelo, se está certo ou não. Eu sei que o que eu acompanho aí do mercado é que é a CAL, né? Que é o... até me fugiu agora. Conselho, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Acho que ele também tem tentado distanciar a indústria desse modelo, né? De RT. Acho que para a gente o importante é a gente focar no nosso modelo, que para a gente não foi necessário entrar nesse tipo de mecanismo, né? Mas olha que interessante, enquanto você estava falando, Sam, eu estava aqui pensando, né? O crescimento de programas de afiliados, por exemplo. O programa de afiliado, a pessoa ela está tentando te influenciar e te recomendar, fazendo revisão de produtos e assim por diante. Sim, mas você não paga ela, né? Mas você não... Exatamente. O problema, o que me incomoda no modelo do arquiteto é que ele ganha de você e ganha da loja. E há um conflito de interesse em relação àquele que quer te fazer gastar o máximo possível. O vendedor, beleza, ele está vendendo alguma coisa, seja programa de afiliado que você quer, mas beleza, eu sei que tem uma margem para ele. A questão é assim, eu pagar para um cara me atender e para ele defender os meus interesses, porque muitas vezes o arquiteto também coordena a obra e faz outros serviços, e aí ele não está no mesmo alinhamento do que o cliente. Então, é esse o problema. As pessoas precisam ser remuneradas, obviamente, e eu não tenho dúvida disso. O problema é o conflito de interesse e saber até quando ele está te oferecendo o sofá porque é a melhor opção ou porque aquela loja paga uma mais opção. Quando eu vou na loja e pergunto pro vendedor, olha, tem um casaco preto, eu sei que ele está numa comissão e está claro para mim isso. O problema é esse conflito. Esse conflito, mas nesse sentido de afiliados, né? Vocês trabalham com programas de afiliados ou com programas que são super comuns, né? Magazine Luiza tem, a Amazon tem, a Americanas tem, todas elas têm. Vocês têm planos ou têm programas? Historicamente a gente trabalhava mais. Na época que a gente investia muito mais em marketing de performance, um dos canais era afiliados, né? Mas com o tempo, como a gente reduziu esse investimento em marketing de performance, acaba que hoje esses canais não fazem um rendimento tão bom para a gente também, então acabou sendo despriorizado. Então hoje, na verdade, a gente não tem muito. Agora, o que você tem é que muitas vezes você está investindo em influencer, né? Isso que é diferente, né? Mas quando você trabalha com influencer, é óbvio que eles não trabalham de graça. É uma publicidade. Não, mas é uma botar de publicidade. É uma botar de publicidade. E eles, obviamente, estão influenciando também, mas acho que... Mas aí é claro. Aí é claro. Todo mundo sabe hoje. Né? Não, e eu acho que os próprios influencers, eu faço isso, o Doni faz isso, a gente deixa claro quando é uma ação... É publi. 11, a minha casa não é no celular aí. A minha casa pode ser mais gorda, mas tu é muito objetos cheio de espaço pra preencher. Porque não guarda espaço. André, deixa eu te perguntar um negócio. Eu acho que a gente tá falando bastante do modelo de negócios da West Wing. Para começar não. Um ponto que a gente deveria ter comentado lá no início. A gente falou muito aqui, antes de começar a gravação, muito não, um pouquinho, né? Afinal, como que é a pronúncia certa, Multiler, enfim, do seu sobrenome. E eu tô ouvindo ao longo da conversa a West Wing e o West Wing. Qual que é o gênero de West Wing? Só pra continuar minha pergunta. A gente até brinca que o West Wing hoje não tem gênero. Não tem. É engraçado essa história. Na verdade, o que aconteceu? Originalmente, era o West Wing. Assim, internamente na empresa, todo mundo falava o West Wing ou West Wing. Mas a gente começou a perceber que os clientes todos falavam a West Wing. É a loja. Deve ser, talvez tenha vindo de a loja, não sei de onde veio, mas é a West Wing e a West Wing. E a gente insistia no começo da comunicação, quando a gente escrevia, mandava newsletter que falava o West Wing, mas o cliente falava a West Wing. Então, uma hora a gente falou assim, não importa mais, cada um fala do jeito que quiser. E aí eu mesmo agora, depois de... eu sei, às vezes eu falo às vezes eu falo então... não tem um errado, assim, atualmente, tá bom. Não tem. Então, eu acho uma coisa muito interessante, que a gente está falando bastante a respeito do modelo de negócios do West Wing, e
não sei se todo mundo está assistindo a gente é tão familiarizado assim com um modelo em que ele difere dos outros. Então eu queria dividir minha pergunta em duas. Primeiro, como que é, na sua definição, o modelo de negócios do West Wing? E segunda parte, vocês... Responde essa primeiro, faço a outra depois. Acho que tentar resumir aqui, né? Porque como ele é um modelo diferenciado, ele acaba sendo um pouco complexo. Mas ele é uma plataforma de e-commerce baseada em descoberta e inspiração, com um modelo de logística e de abastecimento com muito baixo uso de estoque, que é um pouco o que o Leandro falou. Acho que esses são talvez os grandes diferenciais do nosso modelo e uma explicação mais sucinta. Sim, perfeito. E aí, associado a isso, eu acho que muitas empresas acabam usando a estratégia de conteúdo para fins de brand awareness. Então, não sei se vai retornar, não sei quando vai, mas já sou uma empresa relativamente grande, quero ter uma experiência diferente de conexão com o meu público-alvo, meu stakeholder, meu cliente. Vou fazer um canal no YouTube, vou gerar conteúdo nas minhas redes sociais, vou colocar um time de social e produzir coisa aparentemente relevante. E larga lá e não tem muita métrica, não está associado diretamente a uma estratégia concreta do business. Vocês usaram a estratégia de conteúdo de forma completamente diferente, totalmente linkada com a receita, com a venda. Conta um pouco, como que foi essa estratégia de conteúdo e qual foi o resultado para vocês? Ela começou muito ali em 2015 e 2016, quando veio aquele momento que eu mencionei, que a gente teve uma redução do nosso orçamento de marketing, e a gente começou a pegar esse conteúdo e trabalhar muito em redes sociais, né? E aí, isso aqui era o nosso marketing de aquisição, né? E num modelo de e-commerce, você está sempre medindo qual que é seu CAC, e depois qual que é o seu LTV, né? Que é o Lifetime Value, um termo em inglês, né? Mas basicamente o valor que aquele cliente está trazendo para você em receita, né? Ou margem ali ao longo do tempo. Então, o foco desde o começo foi muito medir o quanto que esse investimento de marketing em conteúdo, a gente chamava de marketing orgânico, tá? Todas essas estratégias, o quanto que isso estava trazendo. Não é muito fácil, tá? E assim, até hoje, assim, você não consegue ter a mesma granularidade de medida que você tem se você estiver investindo em marketing de performance. O anúncio, né? O clique trouxe o cliente e vendeu, pronto. Exato. Você sabe exatamente, custou R$1,23 esse cliente. Esse é mais difícil nesse tipo de marketing. Mas a gente focou bastante em conseguir ter pelo menos medidas boas do agregado. Isso já fez muita diferença, né? Então, às vezes você não sabia exatamente o quanto que estava vindo do post que você fez na rede social, do influencer que falou, né? Ou da estratégia XPTO, né? De marketing de conteúdo. Mas você conseguia ver que no agregado, isso a gente conseguia medir muito bem. O que eu estava investindo nessas estratégias somado e o que estava retornando, estava dando um ROI, né? Um LTV/CAC, um retorno muito melhor do que o marketing de performance. Ah, é? Quando a gente percebeu isso, hein? isso foi muito... Mas em que ano foi isso, mais ou menos? Isso 2015, 2015 era um momento e o orgânico. Olha. As redes sociais estavam crescendo muito, o Instagram estava crescendo muito. O Instagram é um canal que é muito bom, né, para casa e decoração e para algumas categorias onde, né, a parte da beleza estética ela funciona, né? O Instagram tem tudo a ver com isso. Então a gente viu que realmente isso aí estava funcionando muito bem. E a gente direcionou o canhão mais para esse tipo de marketing, até porque a gente não tinha tanto orçamento também para investir no marketing de performance. Mas foi mais rentável, mais lucrativo para vocês investir em estratégia de conteúdo que indiretamente trouxesse o cliente, porque ele se interessou pela postagem, pelo vídeo, pela sugestão de decoração, pelo ambiente que vocês mostraram, do que diretamente, por exemplo, no Google Ads, falando, compre esse vaso, ou essa poltrona, ou esse sofá. Isso, muito mais. E, inclusive, um dos desafios era o seguinte, eu acho que era difícil tomar essa decisão com base na medição mais granular naquela época, porque quando você media, vou medir o quanto que esse post aqui me trouxe de clientes, ou quanto que esse influencer, você não conseguia medir, e aí como você não conseguia medir, você fala, pode não estar trazendo resultado. Pode não estar trazendo resultado, então eu não vou investir mais. Vou acabar com, eu não vou... Só que, na verdade, o resultado ele é muito mais indireto ali, né? A pessoa viu, ela não clica. Ela não clica, ela depois, talvez ela vê de novo ou em algum outro canal e daqui a 2 dias ela lembra que ela tá precisando comprar um copo e ela entra no West Wing diretamente, né? Porque viu aquele post. Mas foi porque viu aquele post, então é mais difícil. Até tinha alguns modelos de atribuição, mas assim, não é... É mais complexo, é muito mais complexo. Mas no final, o agregado, quando você consegue por eliminação ver o que tá vindo via marketing de performance, que você sabe exatamente que veio através daquilo, e tem meio que o resto ali, né? E aí você, olhando esse resto de maneira um pouco mais agregada, você começa a perceber que estava fazendo muito sentido. Então, sensacional. O que eu ia te perguntar também é, quando a gente olha, eu fiz essa casa toda louca, o Doni também tem bastante, acho que até mais que eu, experiência em reforma,
E até então as lojas... Tudo em imóvel alugado, cara, uma desgraça. Mas- O tanto de dinheiro que eu deixei na mesa em casa e apartamento que eu alugava. Mas os proprietários ficaram muito felizes. É só alegria de propriedade. Olha, ótimo, incrível. Mas, o modelo, você vai em shoppings de decoração, ou mesmo na Topstock, ou mesmo na Ash, é um modelo que você vai ter os quartos decorados e às vezes uns ambientes assinados por um, e você vai, olha, legal. Depois, no caso de vocês, é um pouco essa experiência, só que ela é virtual. Ela é virtual. Vocês não jogam apenas, sei lá, vocês mostram como... Mas eu tenho visto e eu tenho usado bastante inteligência artificial, não para isso, mas para outras coisas. E nesse mundo aí, que começou de um ano para cá, eu tenho testado alguns aplicativos e, por curiosidade, às vezes eu testo alguns que fazem isso, né? Você tira a foto desse ambiente Remodela. e você remodela. E aí, uma curiosidade, se nesse sentido vocês estão pensando nisso, assim, eu tiro foto de um quarto, do meu quarto da casa, e aí a West Wing usaria, obviamente, inteligência artificial com os produtos dela para me dar 3 perguntas. É mais moderno? Se é mais clássico? É um quarto de criança, de adulto? E fazer isso. Porque eu ainda não vi ninguém fazendo isso no Brasil com o objetivo de venda. Eu já vi assim, olha que eu fiz lá, mas é muito mais ainda num estilo experimental. E assim, se ficou legal, ficou, se não... É o que eu falo com o Doni, que é uma mistura de beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Não tem muita técnica ou energia nisso. Eu acho, assim, tem um potencial enorme, a gente tá pensando sim, a gente também ainda tá muito no experimental, assim, né, acho que vai ter uma jornada aí, mas tem vários usos, tem até esse exemplo que você deu que eu achei bem interessante, de você já pegar e, com a inteligência artificial, já criar um ambiente pra pessoa com os... Assim, isso é muito legal. Eu tô vendo que eu já vou... Isso é muito legal. Tem até o passo mais elementar, que é produção de conteúdo, que é uma coisa que custa dinheiro, que você vai tirar uma foto... Isso a gente faz. Né? Você fazer a produção de conteúdo, criar todo o ambiente, tirar foto, isso é uma coisa que custa dinheiro. Às vezes você consegue acelerar com inteligência artificial. Então, tem vários caminhos aí e realmente, né, inteligência artificial vai mudar muitos desses processos e vai trazer muita eficiência aí para esse mundo. Hoje, como que vocês usam a inteligência artificial? Porque você pode usar de duas maneiras, né? A inteligência artificial, a gente já até fez um especial aqui sobre ChatGPT, ela estava muito focada antes em elementos que as empresas conseguiam ganhar produtividade, eficiência, e agora ela está mais à disposição do consumidor. O Sami consegue remodelar a casa dele, você consegue usar o ChatGPT e assim por diante. Então, no aspecto de como que vocês usam no processo de vocês, porque vocês incentivam a descoberta das pessoas. Mas se você faz muito uso da inteligência artificial, porque você tem muitos dados de comportamento das pessoas, e dados que uma Tokstok, Etna não tinha, né? Modelo tradicional. Se você faz muita curadoria para a pessoa, você reduz a experiência dela de descoberta. Deve ter um ponto ótimo aí. Como que vocês usam a inteligência artificial no negócio da West Wing? A gente hoje ainda está usando mais para ganho de produtividade, né? Está mais no começo também da jornada. Mas com certeza, no futuro, você vai conseguir trazer, né, ambientes, recomendações muito mais personalizadas, né? Quase que você traria aquela assistência de um vendedor, né? Só que sem precisar ter um exército de vendedores ali, e esse eu acho que é um caminho muito interessante. Estamos ainda no começo da jornada, mas acho que realmente vai ter muita coisa legal aparecendo nesse mundo de casa de decoração aí ao longo do tempo. Consolidando um pouco do que foi falado aqui, nessas últimas 2 respostas em particular, a West Wing está apostando em inteligência artificial e quanto? A gente está apostando um pouco. Por que eu falo um pouco? Porque a gente está naquela fase de preservação de caixa, então, assim, não é o momento de você contratar grande. Talvez se fosse 2020, 2021, a gente estaria contratando um monte de gente, vamos, né? Mas não é o momento de ir mais cauteloso. Dito isso, a gente está trabalhando nisso com esse foco em produtividade, que, aliás, combina muito com preservação de caixa também, porque você consegue ganhar eficiência através de processos mais automatizados, baseados em inteligência artificial. Mas, de novo, a nossa visão de médio e longo prazo, esse nosso mercado vai voltar, né? O mercado de casa de decoração um pouco mais, um pouco menos. Exato, ele é cíclico, né? A gente está capitalizado, né? No momento que fizer sentido, a gente pode acelerar essas frentes. Se você hoje fosse abrir um novo e-commerce, minha missão aqui na West Wing está completa, já finquei meu alfinete ali na história da companhia, fiz ela começar no Brasil e abrir capital, e você decide abrir um novo negócio. Se você hoje fosse abrir um novo e-commerce, quais seriam
as estratégias mais importantes para fazer ele ser bem sucedido, com toda a bagagem que você tem na West Wing? Vou ser bem sincero que eu não tô pensando em abrir outro e-commerce. Onde ele pensa em se aposentar. Não É uma forma diferente de perguntar. Dá uma dica pro empreendedor. Você quer? Não, se fosse você. É que o foco tá tão grande no West Wing. West Wing hoje. E não dá tempo de pensar em mais nada, pra ser bem sincero. Mas o produto pet, para vender online, o que você faria para tentar fazer com que ele fosse muito bem sucedido? Não, acho que o que eu falaria é que vale para pet, claro, aí tem que pensar para pensar em algo bem específico, tem que pensar mesmo na categoria, mas eu acho que assim, tentar buscar algum modelo diferenciado que agregue valor além daquele transacional do e-commerce só. Porque já foi o tempo que aquele e-commerce... né? Assim, o e-commerce básico, né? Assim, uma coisa era você fazer isso 10, 11, 12 anos atrás, né? Agora você vai fazer um e-commerce básico, não tem mais diferencial nenhum, né? Então você tem que ter realmente algum ângulo muito diferenciado nisso. Seja fazer algum modelo mais híbrido, que tenha serviços agregados que você não vai achar nessas plataformas mais de marketplace tradicionais, seja você ter algum ângulo relacionado ao sortimento de produto, que é muito diferenciado. Isso conecta com o private label, né, as coleções próprias que a gente falou. Então, tem um produto que realmente só no seu canal você vai ter. Isso também já é um diferencial que não depende só da interface, né? É o produto em si, você não acha em mais nenhum lugar. Então, eu buscaria muito isso. Outra coisa, eu acho que modelos que realmente são mais baixos em estoque faz muita diferença, né? Aí o segredo é como fazer isso, mas com prazo de entrega interessante, né? Com nível de serviço bom, porque muitas vezes esses modelos você está dependendo de um monte de sellers, né? Ou vendedores que às vezes vão entregar atrasado. Então, assim, né? Aí vai manter o seu padrão de exigência e qualidade, né? Então, achar ali um modelo bom em nível de serviço com baixo estoque, esse é um negócio que ajuda muito. Esses são alguns dos elementos aí. É uma boa dica, né? E eu fico pensando que à medida que os negócios crescem, por exemplo, conciliar crescimento e lucratividade é um grande dilema, né? Para um negócio, ainda mais um negócio como o seu, que, como o Doni falou, cresceu, abriu capital, então você tem pressões de múltiplos shareholders, né? Stakeholders, enfim, várias agentes. E nesse sentido, se a gente pegar o Magazine Luiza como exemplo, ele tinha categorias que tinham baixa frequência e o Fred Trajano, o CEO, todo o corpo executivo do Magazine Luiza foi pressionado também para crescer mais, né? Uma oferta secundária que eles fizeram em 2018, se eu não me engano, 2017 e 2018. E aí eles foram para o marketplace um pouquinho mais pesados, né? E mais sellers e produtos de maior frequência, porque senão você não vai comprar uma geladeira, um fogão, uma TV todo ano e várias vezes no ano. Os itens de vocês em casa de decoração, como que você classificaria nessa questão da frequência? Porque você falou do LTV/CAC, né, que é o valor vitalício do cliente em relação a quanto custa para adquirir o cliente. Então, você adquire o cliente, você tem um custo. Mas para que ele rentabilize, você precisa do ticket médio, né, ou seja, ter um valor alto na utilização e a frequência. Exatamente, como você me falou, a frequência. E vocês foram para várias outras categorias de produtos também, né? Como que você vê a categoria atual de vocês em relação à frequência e outras categorias que vocês estão de olho, que vocês já trouxeram, inclusive? Mesmo dentro do mundo de casa e decoração, tem níveis de frequência muito diferentes dependendo da categoria, né? Então, móvel, você compra demora, cama, né? Agora, a parte de cameba, né? Lençol, toalha, você compra com uma frequência maior, a parte de cozinha. Cama, mesa e banho, assim. Isso, cama, mesa e banho, desculpa, a gente começa a usar essas... Então, cama e banho, né? Mais frequência. A parte de utensílios domésticos também tem uma frequência maior. Então, isso aí varia muito de subcategoria para subcategoria, né? E ao você ter mais categorias, naturalmente também você vai ter uma frequência maior, né? Porque a pessoa uma hora está comprando uma coisa, outra hora está comprando outra. Então, o West Wing sempre teve já esse modelo com muita categoria. A gente não foi um modelo que vamos começar só com móveis, depois a gente vai agregar decoração, depois já começou com todas as categorias de casa e decoração praticamente, né? Então, isso é uma coisa que ajudou já na questão da frequência. A outra é o modelo em si, ele é um modelo de muita frequência de acesso. O modelo original, né? O clube, né? O clube ele tem essas campanhas. Todo dia, né? 5 a 10 campanhas novas que entram no ar. 5 a 10 por dia. Por dia, que duram... Coisa, hein? Bastante coisa. Assim, estão falando de mais ou menos 1.000, 2.000 produtos, quase 14 mil produtos diferentes por semana, passando pela plataforma. Porque fica 5 dias no ar. Então, newsletter, push notification para chamar a pessoa. Então, se entrar hoje, sexta-feira, né? Que a gente está aqui falando.
você entrar sexta-feira que vem, é uma loja completamente nova, é uma revista, né? A gente fala que é uma revista completamente nova. Então tem muito essa lógica de revista, né? Você não ia querer ficar lendo... Se a revista tivesse o mesmo conteúdo toda semana ou todo dia, o jornal que tem o mesmo classificado, você não vai ler, né? Agora, se tem novidade, você vai lá dar uma olhada, né? Então, esse efeito faz as pessoas voltarem muito para a plataforma. Então, na média, nossos clientes ativos visitam a plataforma 4 vezes por semana e passam 40 minutos logados por semana. Né? Então, pô, é dia sim, dia não, 10 minutos, né? Na época que eu tava montando a casa, eu fazia isso com a Westwing, porque você precisa ter ideia, você precisa ter... isso, né? De inspiração, né? Uma fonte de inspiração, exato. E aí, só que aí com a diferença que se você gostou, você com alguns cliques você pode uma comprar. curadoria, né? Porque por mais que ele tenha milhões, a hora que ele... O negócio é organizado. É um editorial, né? Então, por trás da nossa recorrência, assim, tá muito isso, né? Ajuda esse valor vitalício do cliente ficar maior por isso. Mas adicionar mais categorias também ajuda, né? A gente realmente expandiu também para o que a gente chama de lifestyle, ou estilo de vida, né? Hoje tem moda, cosméticos, produtos de beleza, vídeos, alimentos. A gente também tem essas categorias. Não é o nosso core, né? Nem vai ser o nosso core, mas é algo que representa até uma venda razoável já no nosso modelo de clube, tá? A gente está falando aí de próximo de 20%, né, das vendas vindo dessas categorias. E ajuda ainda mais essa frequência de compra, porque a pessoa pode não estar naquela fase de comprar coisa para casa, já mobiliou tudo, né? Aí acessório. Mas de repente aparece um acessório, um batom, né? A pessoa, vou comprar esse batom aqui, né? Então acho que isso tem sido uma estratégia importante para a gente também. Mas esse tipo de produto é um produto que a pessoa encontra em qualquer outro e-commerce, por exemplo, e aí você tem que colocar o preço talvez mais para baixo para conseguir ter esse cliente? Ou também sofre com questões de entrega, né? Porque às vezes vocês não têm estoque como modelo de negócio tradicional. Qual que é a grande diferença na operação desses novos produtos? Tem um mix dos dois. Tem produtos que vão estar um pouco mais pulverizados. Às vezes a gente trabalha com alguma marca que já está em muitos canais. Mas mesmo nesse caso, né, para a gente fazer a campanha, tem que ter um preço diferenciado para ter realmente alguma vantagem em relação aos outros canais. Como é só por 5 dias, né, e tem também todo aquele benefício de exposição da marca que a gente falou nessa vitrine, a gente consegue fazer essas negociações. Mas o que a gente gosta até mais é quando é um produto que é um pouquinho mais exclusivo, não é um private label, né, mas é um produto que não é tão pulverizado. Esse tipo de produto costuma funcionar ainda mais nas campanhas, então a gente também busca... Por exemplo, vou dar um exemplo, moda, a gente muitas vezes trabalha com marcas de moda que são essas marcas que ainda estão, sabe, começando a ganhar escala e notoriedade, funciona muito bem no nosso canal. Elas conseguem uma exposição muito grande, uma venda boa, né? E não é um produto que o cliente vai achar em qualquer outro lugar, então a gente está realmente trazendo um valor ali pro cliente. Achei muito impressionante os números que você falou. Eu não sei se você tem de memória, ou o Leandro, que trabalha muito com isso, qual que é a média desses mesmos números para um varejista tradicional, sem toda essa estratégia de conteúdo, inspiração, de revista e etc. Pegar uns 2, 3, você falou, por exemplo, quanto tempo por semana o cliente fica? 40 minutos. 40 minutos logado. Por semana. 4 vezes por semana. É muita coisa de engajamento. Olha, Dona, eu não tenho uma referência aqui para te colocar, porque em termos de conteúdo, eles são muito próximos de um modelo de rede social. Assim, é muito diferente, né? De modelos como Magalu, como Americanas, ou como... realmente é como se a pessoa estivesse lá dentro navegando na loja, né? E folheando. Então, o que me impressiona é o número de campanhas, mas aí para a gente ter um parâmetro, a gente poderia tentar entender qual que é o número de sortimento que vocês trabalham, mais ou menos. Esse grande número, talvez aí a gente consiga ter uma medida de comparação. A gente tem mais ou menos, chega a 14 mil produtos por semana, que estão girando por semana. Não todos são novos, obviamente a gente vai também repetindo produtos, mas tem um percentual bem relevante de produtos novos, né? O catálogo, obviamente, para fazer isso é muito amplo, né? Então a gente tem um catálogo assim hoje que tem, né, historicamente aí muito mais de 2 milhões de produtos. Eu falo 2 milhões porque é o número que a gente publicou. Mas coisa para cá. Não todos eles são ativos, né? Tem produtos que vão mas tem muita coisa. Essa listinha de SKU lá da... Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas não chega ao catálogo desses grandes marketplaces, né? Eu acho que hoje tem. Sim. Ainda mais. Eles são generalistas, né? Tem o third party, né? Os terceiros vendendo, então vira uma... Mas o mais difícil você já tem hoje em dia, né? Que é o público indo com recorrência, acessando com interesse, vendo. Basta agora oferecer, eventualmente, analisar se vale a pena oferecer outras coisas, outros serviços, outros produtos que para qualquer pessoa que está começando no e-commerce, eu acho que o grande desafio é isso. Como que eu faço para o pessoal vir sempre? Como que eu reduzo meu CAC? Né?
Eu que estou abrindo lançando produto pet, é muito isso. O CAC faz a empresa sobreviver ou morrer. É como você faz ver um fluxo grande de pessoas, ou num custo baixo, ou com um dos menores custos possíveis. Conversando com a Cris Junqueira, por exemplo, fundadora do Nubank, ela falou 70% dos novos clientes deles, por volta de 1 milhão por mês, de novos clientes, vêm por indicação. Então, imagina que coisa maravilhosa você ter um volume desse de gente vindo por indicação, né? Mas acho que até um exemplo, eu não sou nenhum especialista no Nubank, né? Mas acho que eles conseguiram realmente construir uma experiência muito diferenciada, né? Então, às vezes o pessoal quando pensa em LTV/CAC, né, é muito o foco do marketing. E o marketing realmente é importante, né? Ainda mais investir eficientemente. Mas se você cria um produto, uma experiência muito diferenciada, que foi o caso do Nubank, o marketing é aquilo mesmo, né? Às vezes faz sentido até você investir mais nisso, né? Fazer aquilo ser uma experiência uau, porque no final, ainda a indicação, né, de pessoa a pessoa é o que mais faz você conseguir realmente ter destaque e atrair novos clientes. Mas o André falou do timing também, né, Doni? Porque o timing que ele pegou com o negócio em 2015, 2016, foi um timing muito bom para você investir em conteúdo. Agora é muito difícil, você tem que trabalhar com performance, e mesmo performance, né, se você olhar a fragmentação da atenção das pessoas, TikTok e tudo mais, está muito fragmentada, né? Isso. E aí, como que hoje vocês pensam em relação a redes sociais? Vocês estão trabalhando com TikTok também? Ou é mais focada no Instagram ou YouTube? Como que... A gente ainda tem um foco grande no Instagram, também no Pinterest. O Pinterest funciona muito bem Para essa área. pra gente. A gente trabalha no TikTok também. Pra gente ainda não é um canal que tenha, né, tanta relevância. Talvez um dia ele fique mais relevante. Eu não sei, eu tenho umas dúvidas ainda do TikTok, porque eu não acho que vai ser para vocês, não me parece. Eu acho que o desafio do TikTok é que a experiência é tão imersiva, né, do cliente, que eu não sei, da pessoa que está usando ali o TikTok, eu não sei o quanto que ele vai sair dali para ir na marca ou nem lá. Eu acho que é um efeito de brand awareness, né, que fala. Com certeza deve ajudar bastante, mas é mais difícil ainda de medir, né, assim, mas eu acho que... Então, eu acho que as redes sociais continuam sendo importantes para a gente e ainda o Instagram é uma das principais, né? Uma que realmente faz diferença. E acho que vocês mencionaram bastante questão de experiência, até como consumidor é muito interessante todo o modelo da Westwing que a gente falou bastante aqui, porque, de fato, é uma experiência diferente de consumo, né? Primeiro você se interessa, se encanta, se inspira, olha e fala, quero ter acesso a isso. Pô, você pode. Então é muito legal, eu acho que parte do sucesso também da Westwing se explica pela experiência que vocês conseguiram construir do ponto de vista do consumidor, da navegabilidade e de se tornar uma fonte de inspiração para quem quer morar num ambiente mais gostoso, mais bonito, mais decorado, mais agradável. Andrés, prazerzaço ter você aqui no Talk Invest News, cara. Obrigado, viu, por ter vindo. Imagina, prazer foi meu, é muito legal até te conhecer aí pessoalmente, Doni, Sami. Prazer é meu. O Leandro eu já conhecia até, mas muito legal te rever e foi muito boa essa conversa. Valeu. Bom dia, obrigado. Obrigado mesmo. E a gente se encontra no próximo Talk Invest News. Tchau, pessoal. Valeu.